Pronto, meus queridos, retornamos. Agora é o momento que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos verificar o que nós falamos na aula 3.1, porque agora é a aula 3.2. Olha lá na tela. Então, aula 3.2, professor, nós havíamos falado sobre sistemas agroflorestais. Dentro dos sistemas agroflorestais, nós vimos SAFs para a recuperação de áreas degradadas, classificação dos sistemas agroflorestais, que se divide em agrossilvio-pastoril, silviagrícola e silvipastoril. Sistema de enriquecimento de capoeira, favorecendo a manutenção das atividades não só agrícolas, como atividades pecuárias. Aqui pro tio, galerinha. Então a gente vai pegar e vai relembrar dos processos de classificação e também dos processos de incorporação, tanto para a agricultura como para a pecuária. Lá na tela. Olha só então, quais são essas classificações, professor? Aqui, ó, a classificação dos sistemas agroflorestais, SAFs, mais empregada inclui árvores, cultivos e animais. Tanto esse sistema de classificação das árvores, cultivos e animais, eles podem ser classificados como, primeiro, agrossilvio-pastoril, são árvores associadas com cultivo agrícola e atividade pecuária. Então, nós temos o sistema florestal, juntamente integrado com sistema florestal, pessoal, é quando lembra? Quando nós falamos sobre árvores nativas, que estão interagindo com a produção de animais e também intercalado com a atividade agrícola, ou formação de pastos, ou então a atividade de produção de solanáceas, milho, leguminosas, associado também às criações. Seu correto manejo possibilita ao mesmo tempo a conservação ambiental, o aumento da produtividade agrícola, o conforto e a melhoria da produção animal, além de melhorar a qualidade de vida e contribuir para a fixação do homem no campo. Qual o outro, professor? Silviagrícola, que são árvores associadas com cultivo agrícola. Aí vai dividir cultivo agrícola anuais e cultivo agrícola perene. O silvopastoril é a combinação intencional da árvore, pasto e gado. Numa mesma área ou mesmo tempo, os manejos de forma integrada, com o objetivo de incrementar a produtividade. A integração e a inter-relação ao componente pecuário, agrícola e florestal é de vital importância para o desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, galerinha, na foto que nós estamos mostrando aí, nós podemos colocar a produção. Pessoal, aqui ó, entre a produção do cacau, entre a produção do café, laranja, cupuaçu, nas linhas de produção, você tem a área, os corredores, que você vai deixar o gado pastar para manter, então, a altura do capim bem baixo. Então, você vai dividir eles em piquetes enormes, como se fossem piquetes enormes. Como assim, professor? Não precisa fazer piquete, mas entre os corredores, as linhas de cultivo, você não vai usar roçadeira para retirar. Tanto na produção de gado, por exemplo, de cabra, então você solta a cabra para ela pegar e começar a fazer a limpeza. Aí você evita utilizar máquinas, né, tratores, que possam ocorrer então o processo de compactação. As fezes dos animais vão auxiliar no processo então de decomposição daquela matéria orgânica. Ok? Lá na tela. Falamos de que também, professor? Do sistema de enriquecimento por capoeira, como espécies de importância econômica.
Esse tipo de sistemas agroflorestais ajudam a combinar as árvores com as espécies mais importantes, economicamente falando, para uma determinada região. Então, aí sim é o levantamento e a produção de alguma determinada espécie, também vegetal, ou determinadas espécies de origem animal, auxiliando não só a preservação daquela área ambiental, como também auxiliar no processo de manutenção, tá? Da fauna e flora dentro daquela sua região. Lá na tela aqui. Ah, não precisa da tela não. É que aqui a gente já finaliza esse nosso bate-bola, jogo rápido. Vou deixar vocês aí rapidinho fazendo as suas atividades, aí eu te volto para fazer as correções das atividades, ok? Tchau, tchau. Pois bem, voltamos agora, vamos corrigir as atividades. Galera, sempre lembrando, tá? Na hora das atividades, a gente vai ler a pergunta, se for necessário, a gente volta lá no slide, lê o conceito novamente, para verificar quais são as alternativas, tá bom? E se tiver alguma questão aberta aí, não se preocupe. O tio vai ler a pergunta, vai mostrar a resposta e a gente vai mostrando para vocês umas palavras-chave que tem que estar aí escrito. Então, quer dizer que não precisa estar, professor, não escrevi idêntico que o senhor colocou aí. Mas, por exemplo, você escreveu o significado do conceito. É bom colocar entre parênteses o conceito para realizar o processo de fixação, ok? Lá na tela. Então, vamos lá? Na hora da resolução das atividades. Primeira questão. Além de contribuir para a conservação do meio ambiente, os benefícios dos sistemas agroflorestais despertam o interesse do agricultor. Por quê? Aí, ó, pessoal, os sistemas agroflorestais estão aliados à produção de alimentos e permitem oferecer produto agrícola e florestais, incrementando a geração de renda das comunidades agrícolas. Aqui, pessoal, lembrando, quando você faz a utilização não só da produção agrícola, como a produção pecuária, quer dizer, quando você produz vegetais, ou então você está fazendo criação de determinados animais, juntamente com você inserindo essa atividade agrícola com a estrutura florestal que tem na sua propriedade. E aí, esta estrutura vegetal auxilia não só na conservação daquele solo, potencialização do processo de criação e produção vegetal. Então, é uma forma de você fazer uma extração da floresta sem que você prejudique o equilíbrio dos animais nativos, das espécies de árvores nativas que já estavam aí, ok? Lá na próxima, pessoal, questão número 2. Meu Deus, já veio com a resposta e tudo. Então, vamos lá. A utilização de árvores em agrossistemas é fundamental para a recuperação das funções ecológicas, uma vez que possibilita o restabelecimento de boa parte das relações entre plantas e os animais. Sabendo disso, esquematize um agrossistema. Galerinha, aqui já estava, né, com a resposta. Aqui, nessa pergunta aqui, vocês vão desenhar, ou também vocês podem tirar uma foto de uma área aí da sua propriedade, aonde represente a utilização, possa ser tanto na produção agrícola, uma atividade agrícola, como na pecuária, uma interação floresta-agricultura, floresta-pecuária, ok? Já estava aí a resposta, então vamos para a próxima. O que inclui a classificação de sistemas agroflorestais? SAFs, mais empregadas. Então vamos dar lá uma olhada. As árvores, os cultivos e os animais. Então, estes
são o que inclui a classificação de sistema agroflorestais. Lembrando, quem são essas árvores, professor? Já são as árvores nativas que tem na sua propriedade. Então, quando você faz o levantamento dessas árvores nativas, aqui, ó, quando você faz, então, o levantamento dessas árvores nativas, aí você tem que verificar quais são os animais que já estão aí, que pertencem à sua, essa fauna e a flora que já compõem a sua propriedade, que depende dessas árvores nativas para viver. E também você faz essa relação com a produção da atividade agrícola que você vai produzir. Se você vai começar a produzir madeira, será que a espécie que você vai utilizar não vai prejudicar as atividades dos animais que já viviam aí? Não vai prejudicar o solo, se esse vegetal for muito exigente, e você faz a inserção de um vegetal para a produção de madeira, e ele vai desgastar os nutrientes do solo, entrar em competição com as árvores nativas? É esse tipo de levantamento que a gente tem que tomar cuidado. A criação. Será que se você inserir um animal, uma criação, vamos lá, caprino, ovino, suíno, não vai entrar em processo de competitividade com os animais que já vivem aí? Ou não vai atrair também, porque muitas vezes você vai utilizar de ração, ou então não vai prejudicar algum tipo de doença que possa estar correlacionada com os animais que já estão aí na sua propriedade, nativos, ou então mesmo prejudicar na sua produção, os animais que você vai inserir, porque eles vão ficar soltos, né? Um determinado piquete. Então, esse tipo de classificação é o que leva a gente a pensar como eu inseri e fazer essa relação da floresta, pecuária e agricultura. Ok? Ah, como assim também, professor? Por exemplo, entre o processo de floresta, eu vejo ali uma região que eu posso fazer, então, uma horta. E na hora que você colocar essa horta, será que ali você não vai estar inserindo uma doença de um vegetal? Ou será que ali já não existe? Né? Então, sempre tem que fazer esse tipo de levantamento. Tá bom? Na tela, queridos. Vamos para a questão 4. Os sistemas trazem uma série de vantagens econômicas e ambientais. Quais são? Aqui, ó. Custo de implementação e manutenção reduzido. Por quê? Vamos lá, eu vou ler cada item, vou deixar aí, ó, porque vai que você não... Ah, eu esqueci de colocar esse item. Você já lê e já escreve aí na sua resposta, tá bom? Primeiro, o custo de implementação e manutenção são reduzidos. Por quê, professor? Porque para você implementar, você não vai precisar fazer gradagem. Se você estiver para implementar, implementação e manutenção, eu vou fazer a implementação de um pasto. Eu preciso fazer aeração? Eu preciso fazer graduação do solo? Não. Eu só faço a implementação do pasto sem ter que gradear e aerar o solo. Eu já vou aproveitar a estrutura da floresta que tem ali. Isso reduz a utilização de trator, reduz, então, a utilização de implementação agrícola. E também manutenção. Claro, se eu vou utilizar uma área da floresta para produção agrícola, aí eu deixo ela descansando um período e utilizo outra região até a recuperação. Claro que não pode se utilizar vegetais que entrem em competição nutricional. Diversificação na produção, aumentando a renda familiar, assim como a melhoria da alimentação. Por que diversificação? Você vai utilizar da floresta e também você vai utilizar da floresta repondo dentro do processo também da agricultura ou pecuária. Melhoria na estrutura e fertilidade do solo devido à presença da árvore que atuam na ciclagem de nutrientes. Lembra? As folhas, restos vegetais vão ficar como cobertura morta, que é como a gente utiliza da biomassa. Vai ocorrer o processo de degradação dessa biomassa, devolvendo ao solo os nutrientes. Então, você fazendo suas práticas agrícolas,
utilizando como compensação a floresta, isso auxilia sim, tá? No processo de conservação do solo e diminui o processo de utilização de adubos químicos. Redução da erosão laminar em sulcos. Redução da erosão, você vai estar com o solo vai estar com o solo mais coberto, e aí você vai eliminar esse processo de erosão, aumentando a diversidade das espécies e recuperação de áreas degradadas. Vamos lá para a questão 5. Escolha um sistema agroflorestal e esquematize identificando suas características. Aqui, pessoal, nessa resposta eu vou mostrar quais são os sistemas e aí vamos ver se um deles tem o que você escolheu. Claro, você vai escolher qualquer um, você não é obrigado a colocar todos. Entre os que existem, entre os sistemas agroflorestais que nós citamos aqui, um deles tem que ser o que você escolheu e esquematizou, ok? Lá na tela, queridos. Olha só, então. Questão 5. Nós temos aqui, ó, silvio pastoril e silvio agrícola. Então, ou você fez o esquema do silvio pastoril, ou você fez o esquema do silvio agrícola. Silvio pastoril é a combinação intencional de árvores, pastagem e gado, numa mesma área, ao mesmo tempo e manejados de forma integrada, com o objetivo de incrementar a produtividade por unidade diária, viu? Unidade, como se fosse piquete. Nesses sistemas ocorre a interação com todo o sistema, com todo sentido em diferentes magnitudes. Esse é um. Ou vai estar aí na sua resposta o silvio agrícola. Árvores associadas com cultivo agrícola. Mas aí ele pode ser anual ou perene. E o terceiro é o agrossilvio pastoril. Então, ou você colocou um desses dois, esquematizou um desses dois, ou você colocou esse aqui, ó, árvores associadas com cultivo agrícola e atividades da pecuária, que é na grande maioria é o que nós observamos aqui na nossa região, tá? Aqui no estado de Rondônia. Galerinha, com isso a gente finaliza com essas nossas atividades. Daqui a pouco eu volto com outro assunto para vocês. Tchau, tchau.